Bom dia, amigos. Voltamos aqui à nossa ópera brasileira com seus ritornelos baixo contínuos e muitas áreas. Um bom dia para vocês. Hoje eu estava comentando com a minha companheira de caminho, amante de muitos anos, de mais de 4 décadas, que um dia eu fui fazer uma prova. Eu era um menino de Itaperuna e fui fazer uma prova em Barbacena para a escola de cadetes do ar. Todo mundo, quando é pequeno, quer voar, quer ter o olhar de falcão, quer ver o mundo de cima. E naquela época eu não tinha medo de avião, porque também nunca tinha andado de avião. E o que eu lembro da cidade que me chamou a atenção foi um jornal que tinha no poste. Chamava-se Jornal do Poste. Era feito datilografado e eu lembro que eles usavam hidrocor para fazer marcações de texto, como a gente usa hoje o marcador. E talvez foi ali, no primeiro momento, que eu vi a importância que tinha um poste e um texto e uma mensagem para talvez fazer a análise de conjuntura de uma cidade. E por isso ontem eu resolvi sair do meu retiro profundo e cômodo e tentar transformar esse instrumento, pelo menos num jornal dos postes modernos. Um livro que eu estou lendo de um padre que fala sobre a condição socioambiental do Brasil e do mundo. Ele deu o texto do livro de "Por favor, deixe eu falar". É mais ou menos esse o espírito do padre pedindo licença para falar sobre certas coisas, em que eu também me coloco aqui, um pouco pedindo a compreensão e a misericórdia de vocês, se quiserem ouvir um pouco do que o meu coração e a minha mente tem me ordenado a fazer. Por favor, deixe que eu fale um pouco. Hoje eu escolhi um tema interessante que, na verdade, vai ser um capítulo, acredito, de vários outros dias em que eu vou estar tendo que fazer o ritornelo, quer dizer, voltando a esse mesmo coro. Eu diria que nós estamos, muito poucos de nós, já estamos vendo algumas coisas. Eu ontem soube, por exemplo, de pessoas que estão telefonando umas para as outras, às vésperas do Natal, às vésperas do Ano Novo, para pedir perdão. E devem ser perdoadas. São pessoas que acreditaram que com o voto que deram a um determinado grupo político, eles estivessem fazendo alguma coisa para mudar as circunstâncias que eles estavam achando que estavam dementes, não estavam funcionando. Então eles telefonam e avisam para a pessoa: quero te pedir um perdão. Perdão por eu ter sido facilitador de processo, de colocar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou um status geopolítico mundial, que eu não acredito que a coisa seja só mesmo a nível do indivíduo ou de um grupo de indivíduos, mas dentro de um cenário de uma pandemia humana, né, de conceitos e de valores, eles estão pedindo perdão e devem ser perdoados. Acredito que todos nós temos que pedir, de certa maneira, esse mesmo perdão, porque fomos omissos, porque fizemos ouvido de mercador, quer dizer, ficamos com nossos ouvidos tapados, nossos olhos tapados, e os nossos gestos não foram plenos de sentido. O nosso falar não foi poesia e o nosso andar não foi uma dança, como deveria ser, acredito eu, o dever de todos os homens. Mas eu acho que já passou da hora da gente analisar um pouco mais profundamente o comportamento dos nossos governantes, dos seus parceiros e de algumas pessoas que hoje estão à frente do Supremo, da OAB, da CNBB, das corporações de ofícios, e não
dá para salvar quase ninguém. E servindo de algumas ferramentas que da minha formação estão mais acercadas da terapêutica mental, vamos dizer assim, eu gostaria de continuar nessa análise desses processos mentais destrutivos que diariamente eu vejo estão colocando cada vez mais o Brasil numa situação de risco de morte. O interessante é que essas mulheres e esses homens não devem ser encarados apenas como crianças grandes tendo um acesso de raiva. Não. Eu acho que também a gente não pode encará-los como pessoas egoístas que não conseguem aceitar a derrota e fica fazendo aquela chamada birra para ganhar o sorvete. Não. Eu sou psicólogo, eu não sou cientista político e daí eu assisti de um camarote bem especial os fiascos da nossa nação como sendo um verdadeiro terremoto anunciado já há muito tempo, com trepidações menores, apontando o que seria, ao nosso ver, uma anamnese que qualquer um pudesse já estar fazendo, do poder se revelando em diferentes instâncias e instituições, mostrando pessoas que urgentemente, ao meu ver, deveriam estar sendo tratadas por seus problemas mentais e por suas graves doenças, como eu já contrastei na primeira fala de ontem. Desde já, eu deixo claro aqui que não é a minha intenção, e não será a minha intenção, de usar indevidamente e partidariamente nenhum diagnóstico psicológico para influenciar nenhum eleitor, nenhuma pessoa. Porém, amigos meus, está ficando cada vez mais visível para alguns de nós que a nossa democracia realmente encontra-se ameaçada. E algumas pessoas, parece ser esse o meu caso, já não querem, ou melhor, já não podem permanecer em silêncio. Uma coisa deve ficar clara desde agora, é que depende do povo brasileiro, e não de nós, os psicólogos, ou de qualquer outro profissional, de qualquer outra classe profissional, caminhar na deposição de qualquer político que apresente sinais de uma mente turvada ou obnubilada. Cabe ao povo, todos nós. E no meu caso, a partir de ontem, eu resolvi sair do meu silêncio acomodado para tentar contribuir, de alguma forma, para que a gente construa junto um perfil que esboce, em traços mais nítidos, a personalidade de alguns de nossos governantes e dos seus bajuladores. Eu confesso que eu já estou aposentado e que eu estou tendo que subir em escadas altas, em prateleiras altas da minha estante, para buscar o que o Faustino, um professor meu, me ensinou: ombros de homens altos, que dão altura à nossa minoridade, que dão altura ao background anão que a gente tem. Então, estou fazendo esse esforço de trazer para baixo, como diz o outro, a linguagem psicológica e a linguagem psiquiátrica, que já estão aposentadas na minha história, para poder dar nome aos bois e às vacas dessa história que eu começo a querer contar, desde já avisando que são contos macabros, desaconselháveis para menores e para aqueles mais sensíveis. Já sei, não vai ser uma missão muito fácil,
Por isso eu invoco, usando uma terminologia muito da minha família, que baixem aqui os espíritos de Arrúria Guerra, de Isaías Paim, de Guiáspia, de Gramsci, no lado da psiquiatria, e que todos os meus bons amigos das linhas das psicologias por onde eu andei, da biodança, da bioenergética, da análise transacional, da gestalt terapia, da psicanálise, dos analíticos junguianos, reichianos, todos aqueles bons espíritos que quiserem ficar acampados do meu lado, vão me ajudar nessa dura tarefa. Eu começo dizendo hoje apenas alguns sinais que me ajudam a começar a traçar esse caminho. Eu tenho visto, por exemplo, como que é fácil de se perceber o constrangimento que alguns políticos nossos e alguns governantes ficam diante de qualquer medo deles, de qualquer sensação de que eles estão perdendo a parada. Na psiquiatria e na psicologia, nós gostamos de chamar isso de gritos de atenção. Então, na verdade, eles são pré-suicidas, de uma forma ou de outra, que deveriam ser hospitalizados imediatamente, porque são pessoas que vão causar danos ali na frente. E por isso a atitude dessas pessoas deveriam ser olhadas com profundidade, porque dali saem os homicidas, dali saem os violentos e dali saem os que abusam de criança, por exemplo. Amigos, ouçam, trata-se de uma situação que deveria requerer de nós uma atitude imediata para protegermos as vítimas e potenciais que somos todos nós, os brasileiros, diante desses seres que apresentam isso que eu chamei de grito por atenção. Eu repito, todos nós, os brasileiros, devíamos estar preocupados com as raivas infantis do presidente, por exemplo, e dos seus parceiros, e de muitos dos seus ministros, que não devem ser vistos tão somente como alimento para stand-ups de comediantes noturnos. Saibam, tratam de sinais de personalidades doentes, o que é classificado dentro da literatura como transtornos de humor, se vocês quiserem uma palavra mais bonita. Segundo, quando você vir uma pessoa fazer uma crise de twitters barulhentos, saibam que eles estão sugerindo sinais de exuberância irracional, falta de controle e, se quiserem dar um nome mais bonito, sinal de hipomania. As suas histórias, ao longo das suas vidas, fincaram balizas, onde a gente pode identificar, por exemplo, desrespeito aos outros, enganos frequentes. Gente, vamos acordar. Já está visível que são pessoas com um montão de características por serem portadores de transtornos de personalidades visíveis, de espectro narcisista e até mesmo roçando a duras sociopatias. Dentro do mesmo assunto, e aí finalizando hoje, porque eu prometi que hoje seria somente uma introdução, em síntese eu diria que esse nosso bate-papo vai ter vida longa e vai dar para encher de prosa muitos dias, mas nós já podemos afirmar desde já, com o que já sabemos, que embora os diagnósticos clínicos precisam de anamneses pessoais mais profundas, com os sinais que nós estamos vendo, já dá para saber que essas pessoas são impróprias para assumir
os cargos públicos onde ela se encontra. Principalmente quando essas ações são particulares de um mandatário maior. Mas isso é madeira para outras fogueiras e são assuntos de outras óperas. Um bom dia para vocês e até lá.